Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso quarto episódio da série Entre Mães. Eu sou a Rosinete, psicóloga do Espaço Evoluir, que integra aqui a Sala do Aprender. E hoje eu vim bater um papo com a criadora dessa série e também fundadora da Sala do Aprender, nossa amiga Luciane, Boa noite, Lu. Boa noite, Prazer estar aqui com você e também com todos vocês. Hoje a Lu vai compartilhar um pouco da sua experiência de mãe, de 4. Ela é mãe de 3 moças, a Ana, a Lúcia e a Dani, e de um adolescente, o Alf, Então hoje ela vai compartilhar conosco a sua experiência de ser mãe de um adolescente portador de paralisia cerebral leve e deficiência intelectual. Porém, gente, antes da Lu começar um pouquinho com a gente, gostaria de trazer para vocês a definição dessas deficiências, pois às vezes a falta de informação faz com que a gente tenha um entendimento errôneo do que são essas deficiências. A paralisia cerebral, por exemplo, pode indicar erroneamente que a pessoa portadora dessa deficiência ela tenha dificuldade em pensar ou agir, e não é isso. A paralisia cerebral ela é uma lesão permanente e não progressiva do sistema nervoso em desenvolvimento, que afeta os tônus, os reflexos e as posturas, comprometendo o desenvolvimento motor do indivíduo. E essa lesão, ela geralmente acontece durante a gravidez, ou durante o parto, ou até a criança completar 2 anos. E de acordo com o grau dessa lesão, ela pode ser considerada leve, que é o caso do Alf, e moderada e também severa, ou severa na verdade. E a deficiência intelectual, ou o transtorno do desenvolvimento intelectual, ela é caracterizada por limitações nas habilidades mentais. Habilidades como inteligência, raciocínio, resolução de problemas e até planejamento, dentre outras coisas. Então, agora sem muitas delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Lu. Mais uma vez, boa noite, Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje nós estamos aqui em sentido inverso, mas que prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, muito obrigada por você estar aqui, Eu e a Rosa, a gente nós temos uma parceria aqui no Espaço Evoluir e acabamos nos tornando amigas, Rosa? Verdade. E é um prazer, é uma honra para mim estar aqui batendo esse papo com a Rose, Então, Rose, o Aleph nasceu, eu tive uma gestação assim, complicada, com algumas intercorrências. O Aleph nasceu de 42 semanas. E quando eu fui, no meu último consulta de pré-natal, a médica pediu para mim voltar para casa, esperar que a bolsa rompesse. Só que eu sou considerada cardiopata. Eu tenho uma comunicação intervicular, fiz uma correção quando eu nasci, aos 4 anos de idade. E o Aleph também nasceu com esse mesmo problema, essa mesma malformação no coração. Eu já sabia, desde os 7 meses de gravidez, pelo ultrassom, que ele teria esse problema. E aí, assim, você se prepara toda, para situações igual esse, como já não era uma surpresa, já sabia. Mas achei que não fosse acontecer o que ocorreu durante o parto. Então, a médica pediu, a obstetra falou, olha, vamos esperar a bolsa romper e aí você vem. Aí eu, como eu já tinha experiência, já tinha tido 3 partos, eu sabia que eu tinha que fazer um procedimento chamado profilaxia, que é uma medicação que eu tenho que tomar antes do parto, devido à cardiopatia, E aí eu falei com ela, olha, eu preciso desse procedimento, então não dá para chegar na maternidade já ganhando neném. E aí nesse momento ela, é mesmo e tal, e se atentou para isso e resolveu me internar, me encaminhar para a maternidade para eu poder estar tendo água.
Então eu fui internada mais ou menos por volta das 10 da manhã. E o Aleph nasceu às 17h45 da tarde. Foi um parto muito difícil, muito demorado. Quando deu por volta das 15 horas, por exemplo, eu já não sentia as pernas. E foi muito difícil. E aí teve um momento que eu lembro disso tão assim, nítido, que eu sempre tive medo. Porque você tá ali ganhando neném, você viu várias pessoas ganhando neném, né? E eu já tinha visto bolsa sendo rompida. Então eu tinha, até hoje, eu tenho pavor daquele instrumento e passar sonda. Eu tenho pavor desse negócio de pôr sonda para urinar. Então eu falava assim, nossa, não vai fazer isso comigo. Isso não vai acontecer. E aí eu me lembro que veio uma médica e queria romper a bolsa. Aí eu falei para ela para não romper. Eu falei, não, espera mais um pouquinho, por favor. E foi assim, instinto de mãe mesmo, porque não havia líquido amniótico, não havia. Né? Eu não sei explicar, mas tinha secado o líquido amniótico. E aí eu fui para a sala de partos, né? A médica queria romper, depois ela voltou e falou, não vou precisar não, já está, né, nascendo e tudo. E aí eu fui para a sala de parto por volta das 16h30 e fiquei, e eu achei que, né, ia ser rápido igual das outras meninas, né? E não foi. E aí a médica obstetra que estava fazendo o parto não era a minha mesma médica. Dos outros 3 partos eu tive o privilégio de ser acompanhada pelo obstetra durante o pré-natal e o próprio obstetra fazer o meu parto. E do Aleph eu não tive esse privilégio, infelizmente. Era uma outra médica, eu não conhecia ninguém que estava ali na equipe, nenhum profissional. Foi muito diferente dos outros 3 partos. E aí, no momento do parto, a médica ela tinha uma baixa estatura e ela precisou daquela escadinha que a gente usa para subir na maca. E ela se desequilibrou quando ela já tinha puxado o Aleph, ela já estava com a Aleph nas mãos. E ela se desequilibrou e soltou. Com um susto, ela soltou. E o Aleph voltou para dentro de mim. Um especialista, né, falou que isso pode ter ocasionado as lesões, né, e dado aí a paralisia cerebral, como, né, as literaturas falam, que pode ser, né, um problema ou durante a gestação, ou no momento do parto, ou após, até 2 anos, né? Após 2 anos de nascimento. E aí, fui embora para casa com a Aleph. A única orientação que eu recebi foi, né, por causa da lesão na clavícula e do coração. E o Aleph foi acompanhado, muito bem acompanhado por cardiologistas, muito bons profissionais, inclusive as mesmas cardiologistas que me atenderam durante a minha infância, que eu passei 4 anos dentro da Santa Casa. Eu morava mais na Santa Casa do que na minha casa. Minha mãe brinca comigo até hoje, você morava mais no hospital do que em casa, até 4 anos de idade. E aí, na primeira consulta do cardiologista, me deparo com a doutora Maria da Glória e depois com a doutora Maria Tereza, que coincidentemente eram cunhadas, uma era casada com o irmão da outra. E elas cuidaram do Aleph. Ele fez a cirurgia, né, com 3 meses, a gente teve que esperar para ele poder ganhar um pouquinho mais de peso, porque ele ter nascido com quase 4 quilos, 3,905 gramas, mas elas queriam que ele tivesse um pouco mais de peso. E aí o Aleph também engordou, né, e tudo, mas a pressão arterial dele subiu muito, então teve que intervir mais rápido para ele não ficar tomando medicação para pressão. Aí, nesse meio tempo, fui cuidando do Aleph, do desenvolvimento dele, fazendo fisioterapia por causa do braço, e passou pela cirurgia cardíaca, se recuperou. Quando estava por volta dos 8 meses, ele teve uma artrite séptica, precisou de fazer uma cirurgia para poder tirar a infecção e tudo. E o Aleph, aí ele ficou uns 2 meses sem poder ficar no chão, sem poder engatinhar, não podia ter aquele contato, né, que toda criança da cidade tem, a gente põe um tapetinho para engatinhar. Ele não pôde, porque ele não podia forçar a clavícula porque estava com cirurgia. Aí o médico que fez a cirurgia falou, olha mãe, o braço está muito comprometido, já teve uma lesão nessa clavícula e agora uma infecção. Então, provável dele não ter um movimento normal, mesmo fazendo fisioterapia. Só que ele surpreendeu. Ele chegou para fazer fisioterapia, depois no pós-operatório, e estava na época do Natal,
e deram um balão para ele, e ele esticou os 2 braços, inclusive que estava, né, com a cirurgia, para poder pegar o balão. E aqui o médico viu e falou, olha, interessante, ele está conseguindo esticar o braço. E por aí foi, ele fez a fisioterapia, teve alta, né, por causa da clavícula, estava tudo certo, tudo bem, o coração estava indo super bem, não teve nenhuma intercorrência, tomou medicação durante uns 6, 8 meses após a cirurgia, e depois a pressão arterial normalizou e correu tudo bem. Isso. Ô Lu, fala um pouquinho, nesse período já tinha indício de alguma paralisia, resquício da paralisia ou não? Não, ele, assim, ele tinha um atraso de desenvolvimento, né, porque ele não sentava, ele demorou para poder sentar, demorou para engatinhar, né, mas aí os médicos sempre falavam, mas ele passou por 2 cirurgias, muito novinho e tal, né, cada criança tem um tempo, e nisso foi passando-se o tempo. Deu 1 ano, nada de andar, nada de falar, 2 anos, 2 anos e meio. O Aleph, ele só falou com 3 anos de idade. A primeira palavra que ele falou foi estrela, não disse até hoje. E com 3 anos e meio ele conseguiu equilibrar e andar. Naquela época eu não tinha conhecimento, né? Não tinha orientação. Eu hoje, sim, eu sei que eu fui negligenciada. E meu filho foi negligenciado pelos profissionais que não nos deram suporte devido ao pediatra, poderia ter encaminhado ele para o neurologista, porque o parto, né, e não houve isso. E aí, Rose, o Aleph foi para a escola com 4 anos. Sim. E ficou o ano inteiro na escola, e ele tinha um problema para se socializar desde então. Quando tinha muitas crianças, minha família é muito grande, são muitos primos, então virava e mexia, vinha todo mundo para minha casa. E ele se isolava, ele ia para um cantinho, brincava sozinho, sim, não falava, né? Mas um menino muito assim, muito feliz, muito risonho, né? Muito agradável. Aí o Aleph foi para a escola, e aí sim eu falei, não, tem uma coisa errada, porque ele não coloria, ele não conseguia verbalizar o que tinha vivido na escola e nem verbalizar na escola o que vivia em casa. Ele não conseguia aprender as cores, aprender as letras. No primeiro período, né, da educação infantil, o Aleph, ele conseguiu reconhecer somente a letra A, porque era do nome dele, e mesmo assim com muita dificuldade. Para fazer o para casa, assim, horas, para poder tentar explicar para ele o que é. E as minhas outras filhas não. A Lúcia, por exemplo, ela saiu do segundo período já alfabetizada, já com consciência de leitura de palavras simples. A Isabela da mesma forma e a Daniela também. Então, assim, aí você já tem 3 experiências, você pensa que vai ser a mesma coisa. E com o Aleph foi totalmente diferente. E aí eu queria que ele fizesse o primeiro período de novo, eu não queria que ele fosse para o segundo período da educação infantil. E aí eu falava assim, não, mas ele não pode, ele não aprendeu nada, ele não sabe nada. E sempre buscando uma resposta no pediatra, e ele sempre me dando a mesma resposta, Lembrando que aqui ele já estava com 4 anos. 4 anos. E quando que foi assim, quando que foi o ponto que você falou assim, não, tem alguma coisa aqui que eu tenho que procurar uma ajuda? Quando o Aleph estava no primeiro ano, na metade do primeiro ano, eu já tinha trocado os cadernos dele 3 vezes, porque ele não sabia se organizar. Óbvio, uma criança de 6 anos, 5 anos, você recorta, você ajuda a colar, você ajuda a organizar o caderno tanto em casa quanto na escola. Mas a criança vai se desenvolvendo ao longo do ano e começando a compreender, né, o recortar, o colorir, a letra que eu vou pôr e tal, e ele não fazia. Ele tinha um atraso assim, cognitivo muito grande, porque ele não acompanhou nada, ele não desenvolvia nada, e foi passando batido. Aí quando ele já estava no finalzinho do ano, do primeiro ano, a professora falou para mim assim, o Aleph não está aprendendo, põe ele numa aula particular.
Aí eu falei, mas por que então, né? Não avisou antes e tudo. E eu sempre fui uma mãe que estava presente, que ia na escola, que procurava as professoras, né? E só que o Aleph não ia, não evoluía. E aí eu coloquei ele mesmo, uma professora particular, aqui mesmo no Almeida, porque nessa época eu morava aqui no Almeida, né? E aí ela falou comigo assim, quando foi no ano seguinte, eu voltei com ele para aula particular, o ano acabou, e eu voltei com ele, quando ele estava no segundo ano. Ela falou assim, olha, está tendo um atendimento psicopedagógico. O Aleph, infelizmente, não aprende. Foi a primeira pessoa que falou que assim, ele não aprende. Se eu lembro assim, dela ia falar, mas não estou lembrando o nome dela. Essa era professora aqui na Almeida, bem antiga. Nessa época ela já estava aposentada. Aí ela falou, está tendo atendimento psicopedagógico. Foi onde eu levei o Aleph, na época era psicopedagoga Fabiana, que morava em Vespasiano e atendia aqui, nesse prédiozinho que tem, né? Inclusive o Netinho também atendia junto, na época, acho que nós estávamos iniciando. E aí eu levei ele lá e ela avaliou ele, e aí ela pegou e falou assim, olha, ele precisa de um neurologista. Eu não posso dar diagnóstico, eu posso fazer uma avaliação, uma anamnese, todos os testes, e encaminhado para o neurologista. Nisso ele fez exame de audiometria, depois de psicopedagoga, fez um exame, ela pediu para intensificar as terapias com fonoaudiólogo, porque ele já fez um acompanhamento desde 1 ano e meio com fonoaudiólogo do posto. E ela indicou ele para o neurologista. Na época o neurologista fez assim, bem caro, um valor assim, que para mim, minhas condições era muito, mas minha família fez uma vaquinha, meus irmãos, minha mãe, e nós conseguimos pagar esse neurologista. E aí o Aleph, só que ele não deu um diagnóstico assim, ele só falou assim, aí ele precisa de terapia, TO, precisa de fazer fisioterapia, mas um diagnóstico, falar, isso, ele não fez. Voltei com o Aleph para casa, não tinha TO no posto, não tinha fisioterapia infantil, não tinha nada aqui em Almeida, somente a psicopedagoga. E aí ela fez na época que ela pôde, e ele começou a ler, ele aprendeu a ler com ela. É uma leitura que não é tão funcional, mas ele lê. Hoje ele escreve mensagem no WhatsApp perfeitamente, né? E eu ali em cima. E aí foi nessa época que ele já estava assim com 7 anos e meio, quase 8. Aí eu falei, não, eu vou estudar, eu preciso estudar, eu preciso entender o que o Aleph tem. E eu achei, né, que eu ia entrar no Google, pesquisar um método igual receita de bolo, já ensinar a aprender, e que ia dar tudo certo. Só que não, eu fui fazer um curso, desses cursos baratinhos, né, que tem nas plataformas, e eu fiz um curso de alfabetização e letramento. E quando eu estava fazendo o curso, o tutor virou para mim e falou assim, por que você não faz pedagogia? Você leva jeito de pedagogia. E eu falei, não, eu só quero aprender um método, para deixar meu filho a ler. Aí ajudar meu filho a ler, a escrever, a fazer as contas e tal. Aí ele falou assim, você precisa estudar mais que isso. E aí no ano seguinte eu prestei vestibular para pedagogia e fiz pedagogia, e o tempo todo eu ficava buscando informação de como ensinar o Aleph, que eu podia fazer, e comecei a desenvolver materiais eu mesma. E aí as minhas colegas que já estavam em sala de aula, ou que já tinham um contato maior, né, com o mundo, né, da educação, começaram também a me ajudar, me indicar. E eu comecei a trabalhar com Aleph por conta própria, dentro daquilo que eu estava vendo na faculdade, com a ajuda, né, das colegas e da psicopedagoga. Eu consegui manter o Aleph até os 9 anos, uma psicopedagoga, e ele começou a evoluir mesmo. Aprendeu as cores, as formas geométricas. E é importante você ressaltar que a criança, né, tem a deficiência
intelectual, às vezes ela não consegue aprender o português, e às vezes ela não consegue aprender a matemática, né? E a própria paralisia cerebral faz isso também. Então, assim, o Aleph, ele tem muita dificuldade com esquerda, direita, frente, atrás. Hoje ele já consegue. Eu tive que calçar o Aleph até 14 anos de idade, porque ele não conseguia, ele não entendia qual era o sapato da esquerda e qual era da direita. Ele vestia a blusa normalmente para trás, o short, tudo. Então, assim, se não tivesse zíper e botão na bermuda ou na calça, né? Ele vestia para trás, como se estivesse certo. Ele não conseguia fazer essas distinções, ele não conseguia. Às vezes eu brincava com ele, jogava o carrinho para frente, filho, joga o carrinho com a mão para frente. Aí ele jogava para a direita, para a esquerda, ou jogava o sentido ao contrário. E foi muito difícil para mim poder ensinar para ele o que era frente, esquerda, direita, trás, cima e baixo. Conceitos, né, que a criança aprende lá na educação infantil. Quando você falou, né, que aí você quis buscar, né, foi estudar para poder entender, poder ajudar o seu filho, né, teve essa ajuda dessas suas colegas na faculdade, mas e o diagnóstico, né, que você disse que você não recebeu ali naquele momento? E como que foi isso? Quando que chegou esse diagnóstico? O Aleph passou por 2 neurologistas, um diagnosticou ele com o TDAH, ele tomou Ritalina por 1 ano sem necessidade nenhuma. E aí um dia eu tive uma aula sobre TDAH na faculdade e eu falei assim, gente, não bate. O Aleph não tem essas características. É um menino tranquilo, muito calmo, ele até consegue focar, né? E ele não batia. E eu fui e questionei a minha tutora na época, né? Falei, eu tô com essa dúvida e tal, e expliquei o caso, mostrei para ela o relatório que o primeiro neurologista tinha dado. Aí ela falou assim, olha, você precisa passar no outro neurologista. Não bate. E aí realmente eu comecei a buscar outro neurologista, e aí foi onde eles suspenderam a Ritalina, mas o Aleph tomou Ritalina, dos 7 anos até os 9 anos. E eu sempre tinha muita preocupação em ter que dar Ritalina para ele, mesmo porque eu não tinha tantas informações. Né? E aí depois eu vi que realmente, quando uma criança realmente tem TDAH, precisa, a Ritalina é boa. Mas enfiar uma medicação numa criança que não tem, né, tá tratando o que ali, né? E aí, Rose, passou o tempo, o Aleph conseguia aprender muito pouco, ele não conseguia lembrar, tanto que hoje, se a gente for conversar com ele, ontem mesmo nós estávamos conversando, ele estava fazendo um relato do início do ano como se fosse o ano passado. Eu tenho que sempre estar atentando, filho, 2023, isso foi em 2022, e aí eu sempre registro as coisas, né? Eu ensinei ele a ter um diário, ele escreve, e foi passando o tempo, ele sem conseguir aprender calendário, nada dessas coisas que envolvem números, ele consegue fazer, ele não consegue avançar nessa parte. O avanço é muito pouco. Porém, na leitura e na escrita ele conseguiu deslanchar. Quando o Aleph estava, eu tive um período que eu tive que me mudar daqui, fomos morar em Belo Horizonte, e aí o Aleph teve a primeira professora de apoio no colégio. Só que aí essa professora ficou com ele 1 ano, no ano seguinte ela não pôde ficar, e ela queria continuar. Foi a época que o Aleph mais avançou na matemática. E nessa época eu também já estava trabalhando, né, as questões de mais medo, de educação, tudo com ele. E tudo muito lúdico, tudo tinha que ser na base da brincadeira, para ele compreender, e tinha que fazer diversas vezes. É igual assim, antecessor e sucessor, não foi até hoje. E foi indo assim, e aí nessa época ele já estava com 10 para 11 anos, aí eu tive que mudar, porque ele de escola, ele estava na escola estadual, e aí a coordenadora falou assim, olha, te aconselho a colocar ele na escola municipal, porque a escola municipal acolhe melhor. Aí eu levei ele para uma escola municipal,
realmente ele se sentiu mais acolhido, mais atendido. E lá nessa escola ele tinha a sala de apoio, né? A professora de AEE, que foi minha professora. Ela foi minha professora quando eu era criança. Então, assim, para ela era assim, um sonho maravilhoso. Nossa, eu tô atendendo o filho da minha aluna. E aí já estava quase, nessa época eu já estava quase me formando na graduação e tudo. E ela ficou assim muito satisfeita, né, e tal. E ela conseguiu também fazer o ALIF avançar. Ela desenvolveu um método ali dentro, né, da formação de AEE que ela tem e tudo. E o ALIF conseguiu avançar, né, um pouco mais. Depois, no ano seguinte, aí nesse ano, por 12 anos, o ALIF começou a ter dores intensas. O ALIF sempre foi uma criança que não reclamava de nada. Nunca reclamou de dor de barriga, nunca reclamou de dor de cabeça. Teve uma época que ele sempre foi muito apaixonado por fogo, desde bebê. Se acendesse o fogão e eu estivesse dando mamar para ele, para mamar, vou olhar para o fogo. Ele sempre gostou. E uma vez, por descuido, a AF pegou um pedacinho de madeira, colocou papel, foi bem na época, né, das festas de São João, acho que tinha sido trabalhado isso na escola, e ele queria fazer uma fogueira. E ele riscou fósforo e fogo, pegou. Só que ele deixou aquelas madeiras de fundo de móveis, fininhas, que é papel também, né? Um tipo de papel imprensado. Colocou em cima da perninha e fez a fogueirinha e tá lá, olhando para a fogueira, e eu senti o cheiro e fui cheirando papel queimado. Quando eu cheguei, estava pegando fogo na perna. Já tinha feito uma bolha e ele não sentiu absolutamente nada. Só que ele sempre reclamou de muita dor no joelho, mas aí quando ele falava que estava doendo, já era um pranto. Porque para ele falar que algo está doendo, tem que estar doendo mesmo. E aí o ALIF começou a ter essas dores. E aí o médico falava que era dor do crescimento, já foi diagnosticado com gota, com 12 anos de idade. Uma doença que só dá em pessoas adultas que faz um uso desregrado de muita carne vermelha e muita bebida alcoólica, para poder ter gota, né? Ou que tenha outro tipo de comorbidade para poder dar isso. Enfim, aí um dia eu, desesperada, já tinha passado a noite inteira acordada com ele, no outro dia eu tinha ido para o pronto-socorro, e aí também não teve um entendimento muito bom, foi essa médica que falou que ele ficou com gota. E aí no outro dia ele precisava fazer o exame para gota, então eu comecei a investigar, procurar um laboratório que fizesse o exame para gota. E aí encontrei uma clínica e expliquei a situação para a moça que me atendeu, e ela falou, olha, eu tenho um neuropediatra aqui. Ele atende aqui até às 17 horas. Eu não pensei duas vezes, falei, tô indo agora. Aí nisso eu chamei meu irmão, né, com o carro, e nós fomos para lá. E aí esse médico, ele olhou o ALIF, ele examinou o ALIF, como o ALIF nunca tinha sido examinado. Depois, assim, os cardiologistas que passaram na vida dele. E aí ele examinou o ALIF todo, o ALIF fez 25 tipos de raio-x diferentes e uma ressonância. E aí o médico fez outros exames físicos, né? E falou para mim assim, alguém já te falou que ele tem paralisia cerebral? Aí eu fiquei parada olhando para o médico e falei, não, por quê? Aí ela falou assim, ele tem. Os músculos dele não estão acompanhando o crescimento. Por isso que ele está tendo dores intensas. Ele precisa de tomar uma medicação para que relaxe os músculos e precisa de fazer fisioterapia. E aí eu fiquei assim, passada. Esse tempo todo você procurando alguma coisa. Poderia ter sido desde lá do início, né? Como você mesma disse, os atendimentos foram todos negligenciados. Todos. Né? E quando uma criança, ela por isso que eu sempre bato na tecla, que o quanto antes você conseguir fazer, né, as intervenções precoces, a qualidade de vida dessa criança é outra. Imagina, esperar uma criança chegar ao extremo de ter que tomar morfina e suportar as dores musculares para descobrir um diagnóstico.
né? Foi pra mim assim, eu me senti muito desrespeitada, eu fiquei muito chateada, eu chorei muito porque meu filho estava sofrendo dores, né? E ele não conseguia, e às vezes, né, as pessoas falavam com ele, anda direito, não arrasta o pé, nossa, por que você não suspende o pé? Levanta o pé para você andar. E ele simplesmente, tadinho, olhava e falava assim, mas eu estou andando direito. Eu quero o direito dele. Ele nunca fez perninha de índio. Nunca conseguiu, porque o joelho dele é curvado. O cotovelo dele tem uma curvatura maior, né? Ele não estica, ele fica assim. E a perna também. O pé direito do Aleph, ele não apoia o calcânio no chão, devido a isso, porque o nervo não permite. E aí o Aleph começou a fazer fisioterapia, fui para o posto com pedido de fisioterapia, primeiramente de fisioterapia, que o médico particular tinha dado. Não aceitava. O Aleph já tinha 3 anos que estava esperando um neurologista pediátrico pelo posto. A resposta que eu tive foi que o Aleph não tinha indicação para passar por um neurologista pediátrico. E aí eu fui indo, esse médico falou, olha, procura um neurologista, mas eu vou te falar, se você ligar para o neurologista e ele falar que tem agenda para amanhã, não vai vir. Não olhe o valor, você vai ter que olhar a experiência, a dedicação e quantas pessoas tem nessa agenda. Porque aí sim, ele é bom. Eu falei, então me indica um que você deve conhecer. Ele falou, não vou te indicar, quero que você procure o que for melhor para ele. E realmente eu segui o conselho do médico muito bacana, assim, muito educado. Ele falou assim, você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue compreender com os termos que eu estou usando? Eu falei, doutor, me explica novamente. Ele teve situações que ele me explicou 3 vezes. Teve situações que ele literalmente desenhou. E ele me fez entender o que tinha ocorrido com o Aleph. Então eu saí daquela consulta assim, ao mesmo tempo aliviada, mas com a preocupação. Né? Como que ia ser. Eu já sabia que o desenvolvimento do Aleph não seria normal, não estava sendo normal. E aí eu tinha agora um laudo que justificava muitas coisas e essa professora, né, falou, nossa, isso aqui pra mim é maravilhoso, porque agora eu tenho um direcionamento. Por isso que hoje eu não trabalho sem fazer teste. Eu não trabalho sem fazer teste, se eu vejo que a criança realmente precisa de um neurologista, eu insisto com os pais, né, para que leve o neurologista, porque o retorno do neurologista é fundamental para quem está ali, né, para cuidar do desenvolvimento daquela criança. Eu acho interessante dos seus atendimentos e tudo, né, assim, como a gente agora está nessa proximidade e observa, assim, você é uma profissional que olha o todo, né, você oferece, se você não tem condições de oferecer, você vai ali e sugere que faz isso, né, você já encaminhou várias pessoas, né, para mim, essa parceria assim, tem sido ótima, acho que para nós duas. Sim. E isso, essa visão você conseguiu ter, assim, é claro, com a profissão também, mas principalmente, né, por causa dessa questão, esse olhar, né, mais esmiuçado, mais preocupado, né, de oferecer o melhor para os seus atendentes, né, assim como você quer para o seu filho, né, que o que você não teve. Eu costumo dizer, Rose, para uma mãe quando ela chega para mim, eu falo com ela, eu já estive aí no seu lugar. E eu sei o quanto é difícil. Porque infelizmente, né, o SUS, ele não te dá isso. Direitos, né, nós temos, mas não dá. Né? A Secretaria de Educação, por exemplo, né, agora ter sala de recurso é uma coisa nova. Não é uma coisa antiga. É uma coisa nova, né? O aluno ter direito a um professor de apoio é novo. Né? E aí, nessa altura o Aleph já estava indo para a 6ª série. Aí nessa época eu voltei, fui morar em Água Santa por causa do trabalho, né? Muito longe, deslocamento, perdia muito tempo, né, no trânsito. E eu optei para vir para Água Santa.
E aí o Aleph também, né? Aí estava numa escola bacana, tinha a sala de recurso, uma professora muito profissional, muito boa, muito dedicada, lá no Dr. Lute. E só que aí veio a pandemia. E aí o Aleph foi para dentro de casa. E aí, como também eu tive, né, uma redução da minha carga horária no trabalho, então eu falei, filho, agora é nós dois. Sempre foi. Eu chegava do trabalho, Rose, todos os dias. Eu fazia algum tipo de intervenção com ela. O mais cansada que eu estava. Eu não falava assim, hoje é feriado, hoje é sábado, hoje é domingo, deixa ele. Não. Eu sempre falava com ele. Eu ia para o supermercado, eu sempre levava ele comigo, sempre mostrava. Eu ia lavar roupa, eu filho, vem cá, por favor. Tá vendo o nível da água? Olha, aqui nesse nível você vai apertar o botão, do que ficar ligado nessa luzinha, tanto tempo e tal. Eu sempre mostrei tudo para ele dentro de casa. Filho, vem me ajudar a organizar a despensa, me ajuda a arrumar. Filho, olha, vamos esticar a cama. Então, todo tipo de estímulo que ele falava assim, opa, isso precisa aprender. Eu ia ensinando claro. Eu acho interessante esse ponto que você está colocando aí, que da gente compartilhar também, é que muitas vezes as pessoas acham que a deficiência paralisa a pessoa, né? E é o contrário, quanto mais estimulado, né, a criança for, mais ela vai aprender. Todos nós temos condições de aprender, né? Basta saber a circunstância e os meios, e o querer de quem está próximo. O querer. Todos nós somos passivos de aprendizagem, independente. Se fosse uma paralisia cerebral severa e aquela criança ficasse ali numa cadeira de roda, em cima de uma cama, e não tivesse estímulo nenhum, né, o cérebro nunca ia fazer, né, a sinapse devida. Né? É muito triste quando uma pessoa negligencia, né, um filho, uma criança, né? Porque tem paralisia, fica na cadeira de roda, não precisa conversar com ele, não precisa mexer no corpinho dele. Pra quê? Vai lá, direita a cabeça, põe a mão assim, põe a mão assim, e só. E não. Mesmo sendo uma paralisia cerebral severa, a criança precisa de ser estimulada. E aí, Rose, foi nessa mesma época que eu, né, fui em busca do neurologista, encontrei uma neurologista muito boa, e muito cara. E aí eu falei com ela falou assim, contei um pouco da história e tudo, ela colheu a anamnese e tal, e ela falou assim comigo assim, na hora que você for pagar pela consulta do Aleph, você fala com a Rose que tem um desconto. E ela fez um desconto assim pra mim, que era 1/3 do valor da consulta. E essa neurologista acompanhou a Aleph até hoje. E aí ela falou comigo, ela fez um monte de teste. Nossa, ela ficou 3 horas dentro do consultório dela. Fez um monte de exames físicos, de escrita, de leitura, visual. E ela virou para mim na segunda vez que eu fui, porque ela precisou de um tempo para analisar todo o material que ela tinha colhido, né? E ela falou comigo assim, na segunda consulta, ela ainda passou um tempão com o Aleph, e aí ela falou, olha, Luciane, o Aleph, ele tem deficiência. Eu falei, Aí é o segundo diagnóstico. Aí é o segundo diagnóstico. E aí ela falou assim, aí agora nós vamos trabalhar, né, com a professora de apoio, a psicopedagoga, os estímulos. Aí que o Aleph foi ter o direito de ter atividades adaptadas. Mas nessa época ele já tinha vários professores e nem todos os professores queriam adaptar. E aí a professora ficava de cima, a professora de aí falou, não, vocês têm que adaptar, eu não aceitava fazer essa prova desse jeito, eu não aceitava fazer essa atividade. E aí teve 2 professoras que foram, não vou fazer e tal, e ela levou o caso de condenação. Eu sei que lá na escola foi um computo, mas no final ela conseguiu, né, que o Aleph tivesse essas atividades adaptadas. E no Dr. Lund também ele teve atividades adaptadas. E aí o restante da pandemia, o material dele todo era adaptado,
era tipo assim, se uma questão tivesse 5 perguntas, a dele tinha 3, 2, dependendo da situação, com palavras mais simples. E aí ele começou a compreender um pouco mais de história, de geografia, depois dessa época, né? Mas assim, hoje que eu tenho esses 2 diagnósticos, eu não acomodei, né? Eu nunca me acomodei. Quando eu recebi o diagnóstico de paralisia, eu perguntei para o médico, doutor, ele pode ficar numa cadeira de roda? Porque depois, conforme ele foi crescendo, foi acentuando as fraturas, né, do joelho, do braço. Então, a minha maior preocupação era essa, é que ele pudesse um dia parar de andar, né? E aí, fisioterapia, das crises, entro para fisioterapia, tento esticar o máximo que eu posso para não dar medicação pesada. E hoje, graças a Deus, ele tem, né, uma fisioterapeuta que acompanha ele, a Ana Carolina, que mora aqui em Almeida. Minha beijinho pra você. Ela trata o Alisson com muito amor, com muito carinho. Esse ano mesmo ele já teve algumas sessões com ela, devido às dores, né? E ela também pontuou, né, que o calcânio do ano passado pra cá deu uma montadinha, né? E aí ela tá sempre mandando mensagem, estimulando ele a fazer os exercícios, né? E hoje o Aleph, ele tá assim, bem, mas tem as questões intelectuais de tentar formular uma fala e a pessoa não entender. Ele sabe o que ele está falando, ele tem compreensão, mas muitas das vezes a pessoa não tem, porque além, né, de ter atingido os membros inferiores, né, que são os membros que têm mais curvatura e muita dor nas costas, né? Ele também tem uma paralisia no rosto facial que dificulta a fala. Ele tem uma língua mais grossinha, mais pesada, então dificulta a fala, né? E hoje ele faz, né, exercício em casa, a fonoaudióloga, ele fez algumas sessões no início desse ano e a fonoaudióloga nos instruiu, né, para ele fazer os exercícios em casa. Em novembro agora ele volta para fazer uma avaliação. Então, assim, tudo isso que o Aleph viveu, que nós vivemos, né, nada disso foi fácil. E uma vez, a neurologista virou para mim e falou comigo assim: Luciano, o Aleph é quem ele é porque você é aluno dele. Porque se você tivesse se acomodado, realmente ele não iria lá, ele não ia falar, né, ele não ia se desenvolver, mas você nunca acomodou. E realmente, mesmo quando ele não andava, eu lembro que eu ficava brincando com as perninhas dele, deitava ele, ficava mexendo com as pernas, abria os olhos, assim, mesmo sem ter noção do que eu estava fazendo. Mas eu estava fazendo alguma coisa, que isso foi muito benéfico para o meu filho. Então, assim, ter medo de um diagnóstico é a pior coisa que a pessoa pode sentir por um filho, né? Vergonha. Eu não tenho vergonha do meu filho, né? Tanto que a gente sai, eu deixo ele conversar. Hoje o Aleph, ele tem um nível de dependência, ele é independente. Por exemplo, ele faz café da manhã, ele sabe preparar uma tapioca, ele sabe esquentar a própria comida, ele toma banho sozinho, ele se organiza, organiza material de escola, detesta faltar de aula, para ele falta de aula. Tem que falar muito na orelha dele, não vou para a escola. É um menino muito dócil, ele tem, assim, muito desejo de ter amigos, né? Algumas pessoas rejeitam, outras aceitam, acolhem, né? Inclusive eu quero agradecer a Maria Vitória, a Elizabeth e o Maicon, que são amigos dele. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio que vocês estão dando ao Aleph. São bons conselhos. E assim, ele é extremamente apaixonado por vocês três, tá? E é isso, Rose. Hoje eu vejo assim que eu não precisava, né, ter demorado tanto tempo para ter um diagnóstico, mas infelizmente, por negligência, por
talvez assim também, má formação dos profissionais, né? Não me passaram isso. Né? Não deram a oportunidade que o Aleph poderia ter de ter uma TO, né? De ter uma fisioterapeuta desde a primeira infância, né? De ter recebido mais estímulo na fala, né? Para que o desenvolvimento dele ocorresse. Tudo isso porque eram 2 diagnósticos que ele precisava que ele vieram, né, tardios. Igual assim, as pessoas, uma fisioterapeuta, por exemplo, falou assim, foi ano passado, se não me engano, ano retrasado. Você sabe que não adianta, né, porque já passou o tempo, né, os estímulos, né, neurais dele. Eu falei assim, não adianta assim. Profissional que quer adianta. A Graciele saiu. E aí, conheci a Ana, né, o netinho me apresentou a Ana. E assim, a Ana, no momento que ela viu o Aleph, ela se dedicou, né, tudo que ela podia fazer, tudo que ela pode fazer para amenizar a dor do Aleph, ela faz. Ela não tem mais sinapse cerebral, não. Ela foi e ela vai, ela cuida dele, né? E era o que ele precisava. Quem me dera, né? Se ele tivesse tido uma Ana lá no início, né, da vidinha dele, talvez ele não teria sofrido tantas dores, né, como ele sofreu. Como essa rede de apoio profissional também é muito importante, né? Sim. E assim, e profissionais que de fato querem contribuir, né, para o desenvolvimento, né, dessas pessoas. Sim. Não só dessas, mas todas as pessoas, né? Eu falo assim, que tem pessoas que são profissionais de qualquer área. Hoje o Aleph, por exemplo, ele é apaixonado por tecnologia. A professora de AE dele, quando ele estava no 5º ano, falou assim, olha, o norte dele é tecnologia. Ele é muito bom no computador. Só que eu já procurei diversas vezes profissionais para apoiar ele, para fazer um curso, né, de computação, para conhecer mesmo a máquina, para conhecer os comandos, né, do computador e tudo, todos os programas. E aí, não, sim, tal, não sei o que e tal. Aí na hora que eu falo, aí não quer para trás. Não. Por quê? Porque essa pessoa não tem preparo. Não tem preparo. Assim como tem pessoas que percebem que tem algo diferente, e aí quando ele vai para falar, a pessoa dá uma resposta grossa, corta, como se aquilo que ele fosse falar não tivesse importância. Eu já vivi com ele diversas vezes essa situação. Então, assim, para mim é muito chato, muito difícil, porque eu sei que isso é um tipo de preconceito. Eu não quero ter paciência com ele, né? E ele também percebe, ele tem as percepções. Agora, uma das coisas que a gente começou a trabalhar é a questão do sentimento, dele organizar os sentimentos dele organizar quando está triste, quando está chateado, quando está feliz, o que é realmente, o que realmente traz a felicidade, o que realmente traz a tristeza, sabe? Quando eu comecei a montar uma planilha para ele, mostrei, filho, nós vamos usar esses emojis para isso, e você vai colocar aqui, você vai escrever, vai datar, que é uma maneira que eu tenho de levar ele a compreender que hoje é sexta-feira, que amanhã é sábado, que depois é domingo, né? O Aleph ano passado fez com o ano inteiro, ele fez a parte matemática, né? E assim, para ele também foi bom, ele deu uma desenvolvida, mas aí tem muitas dificuldades, né? Nós moramos aqui, não é Lagoa Santa, né? Tem tudo isso, o valor não é pouco, né? A mensalidade comum hoje para uma matéria, quando até no início desse ano, até no mês de maio desse ano ele fez, para uma matéria só, tá R$380. Puxa, né? Que tem transporte. Aí tem o transporte. E assim, mas para ele foi uma experiência boa. Eu me apertei muito financeiramente, né? Porque tudo do Aleph sou eu. Eu não tenho o apoio do pai, infelizmente. O dia que o Aleph recebeu o diagnóstico de paralisia, eu liguei pro pai e falei, o Aleph recebeu o diagnóstico de paralisia. Aí ele falou assim, foi engraçado.
Isso também interfere, né? Ele tem, né? Hoje ele fala. Antes não, ele ficava ainda tentando muito, hoje ele já está mais quieto em relação. E assim, eu tive que ir mesmo atrás, eu tive que buscar, né, as informações, eu tive que me desenvolver. E aí depois que eu cheguei na pedagogia, eu sempre me lembrando da Fabiana, né, da psicopedagoga que atendeu ele, e falava, eu quero ser psicopedagoga, eu vou ser psicopedagoga. E aí eu fui mesmo, eu me formei no dia 20 de julho, no dia 8 de agosto eu iniciei minha pós. E aí 6 meses depois eu iniciei um curso de especialização. Tudo voltado para que eu pudesse proporcionar para o lado do desenvolvimento maior. E agora não só para ele, né, mas aqui também para todos os atendentes, né, da sala do Aprender. Assim, eu estou aqui, acompanho de perto o trabalho da Lu, um excelente trabalho, excelente profissional, muito dedicado, né, àquilo, né, que está disposta a fazer, né, e como eu coloquei, um profissional que tem um olhar multidisciplinar. Não é só o seu trabalho, né? Mas aí você vai até onde você consegue, é seu, e aonde não é seu, você faz os encaminhamentos. Né? E isso para nós aqui, eu acho que estava fazendo falta, que o nosso distrito estava precisando de algo nesse sentido, né? Esse tipo de trabalho, então que, né, você possa continuar, né? Essa experiência sua com seu filho trouxe, né, e esse desenvolvimento para ele, mas tem muito a agregar para a nossa comunidade aqui de São José do Almeida e toda a região. Né? O nosso tempo já está ficando meio curtinho, mas antes da gente encerrar, eu gostaria assim, que você falasse um pouco de você enquanto mulher, né? Porque nós mulheres, depois que nos tornamos mãe, muitas das vezes esquecemos de nós enquanto mulheres, né? E por mais que tenha todas as dificuldades da criação de um filho, nós ainda somos, né? Não deixamos de ser mulher. Então, como que foi para você gerenciar isso tudo? Você se distanciou desse papel? Conseguiu manter nesse papel? Como que foi? Como que é isso para você? Então, Rose, eu sim, eu não vivo mais com o pai do Aleph, né? Que é o pai de todos os meus filhos, casada durante 21 anos com ele. Mas chegou um ponto assim da minha vida que eu tive que ir trabalhar para cuidar dos meus filhos. Na época a Lúcia estava com 9 anos. Então eu tive que montar toda uma estrutura ali para deixá-los para ir trabalhar, para cuidar. Né? E eu me vi numa situação assim que eu trabalhava, estudava, tinha um filho especial com muita dificuldade, mais 3 meninos. Eu fazia o que eu conseguia fazer mais um pouco. Teve uma época mesmo que eu trabalhei durante 10 anos, né, para um casal de pilotos, e tenho muita gratidão pelo apoio, pelo amor, pelo carinho todo que eles têm, né, com a minha família. E aí teve uma época que eu falei, olha, eu preciso ir em casa no mesmo dia. Então, quando eu mandava o Davi, que era o garotinho que eu cuidava, né, que eu tinha 7 anos, ele é mais ou menos a idade da Dani, e ele ia para a escola, e aí eu tinha que voltar para dormir, porque os pais, a agenda dos pais, a escala dos pais tinha chocado. E isso assim, acontecia 10 vezes, 15 vezes no mês. Então eu vinha em casa, ficava com os meus filhos e pegava o ônibus de 17h45 voltando para o trabalho para poder dormir. Então nesse tempo, nesse momento, era um momento que eu tinha que voltar para casa, para conversar, para dar carinho, para organizar a casa, para deixar a comida pronta e voltava correndo. E aí daí a pouco eu comecei a estudar. Né? E aí eu tive que conciliar a faculdade, o trabalho, os filhos, né? E foi uma época para mim muito difícil, porque eu estava muito assim, acima do peso, eu precisei emagrecer. Então foram muitas coisas, né? O fato de eu ter chegado quase 20 quilos assim, no meu peso foi exatamente por isso. Porque eu comecei a descuidar de mim para poder dar conta de toda aquela rotina. E aí eu tive que depois fazer todo o retrocesso, né? Para poder voltar para um peso ideal.
e tudo. E assim, eu vejo assim, que muitas das vezes, é igual eu passei anos fazendo a unha. Eu nunca me dei ao luxo de fazer unha no salão, por quê? Porque eu tinha que economizar aquele dinheiro. Porque era o lanche, era um remédio, tinha que ter uma reservinha, né? Por menor que fosse, eu tinha que ter um dinheiro em casa, eu tinha 4 crianças. Então, assim, meu cabelo, por exemplo, sempre quem cuidou dele foi minha cunhada cabeleireira, excelente cabeleireira. Tá vendo aqui para o meio da agora. Então, meu cabelo sempre quem cuidou foi minha cunhada. Minha sobrancelha e minhas unhas eu mesma que fazia. Pra deixar o dinheiro, né? E assim, roupas, não vou comprar pra mim, não vou colocar eles. Sapato. Usava as minhas até ficar assim, né? No estado de não dá mais pra usar. Mas porque eu não podia, né, deixar os meus cílios. Pra mim era assim, horrível. Nunca aceitei meus cílios em pescoço de chinelo. Eu tenho birra, até hoje eu brigo com ela. Põe um tênis, você não vai sair sem chinelo, não. E assim, e às vezes, hoje não, hoje, graças a Deus, eu tô um pouco melhor, né? Eu tô um pouco mais estável, mesmo porque as minhas filhas já são adultas, são 3 mulheres maravilhosas, 3 mulheres responsáveis, donas, realmente donas da vida delas, são muito trabalhadoras, eles trabalham, estudam, né? Tem uma que está fazendo jornalismo, a Lúcia, a Isabela está fazendo enfermagem, a Daniela se formou no curso de comissário de bordo, né? Está estudando para poder fazer a prova da ANAC. Então, assim, tudo isso com muita dificuldade. Mas eu me privei muito de muita coisa para poder dar para os meus filhos, né? Tanto que eu tive que dormir muito fora de casa, porque eu precisava trabalhar, né? Às vezes eu falava, eu estou aqui cuidando do Arthur e do Davi, e os meus estão só. Tudo bem que os meus eram um pouquinho maior, né? Mas eu estava deixando eles só para cuidar do Arthur e do Davi, mas cuidava com muito amor, com muita paixão pelo Arthur e pelo Davi. Então, assim, mas me negligenciar, eu me negligenciei muito. Muito mesmo. Rapidinho, que você está acabando, eu acho importante ressaltar. Eu fiz terapia durante 5 anos e a minha psicóloga, né, a Dalzinha, que atende aqui no posto de saúde, excelente profissional, eu costumo dizer que existiu uma Luciane antes da Dalzinha e depois da Dalzinha outra Luciane. E teve um dia que foi muito assim, emocionante, tanto para mim quanto para ela. Eu entrei na sala dela para discutir um caso. Ela assim, simplesmente, tipo, eu não estou acreditando. Não dá, eu vou ter que chorar, porque eu estou emocionada. E realmente, por quê? Porque ela viu a minha evolução. Ela falou, você parou de se negligenciar. Você está cuidando de você. Você está aqui, você é um profissional. A nossa conversa não é de paciente para psicólogo, mas sim de uma psicóloga para uma outra profissional, para uma psicopedagoga. Então, assim, tudo isso, né? Claro, eu tive apoio, muito apoio, né? Da minha mãe, eu já não tenho meu pai, mas eu tenho minha mãe, os meus irmãos, a minha irmã, né? Minha cunhada, as minhas cunhadas, sempre. Ai, pelo amor de Deus, teve uma época que a Lúcia teve depressão. A Lúcia teve depressão grave. E aí eles faziam um rodízio, ela precisou de intervenções psiquiátricas. Então foi muitas coisas que eu vivi e que eu precisei de apoio, e que eu precisei desse acolhimento, e graças a Deus eu tive. Mas como mulher, eu me negligenciei muito. Ô Lu, então, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, né, para quem está nos acompanhando, mas principalmente para os pais, mães, né, responsáveis de crianças, né, especiais, né, assim, o que você quer deixar de recado para eles? Eu venho falando isso desde o primeiro episódio, né? O medo do diagnóstico, ele atrapalha não os pais, mas sim a criança. O pai que olha para a criança e percebe que o desenvolvimento dele está com atraso e não procura uma orientação profissional, né? Vai lá na escola,
professora fala, olha, ele não está se desenvolvendo, ele não está aprendendo, ele não está lendo, ele não está escrevendo, não está somando, dividindo. E o pai simplesmente, uma hora ele aprende. Né? E muitas das vezes isso é por medo de descobrir o que o filho tem, de realmente ajudar o filho. Então, um conselho que eu dou, não façam isso. Não tenha medo. Não é fácil receber diagnóstico. Não é. Mas você vê seu filho desenvolver. Hoje eu recebo café da manhã na cama que meu filho prepara. O filho vai para o supermercado, vai para a laboratório sozinho, volta, ele vai para Belo Horizonte, volta. Né? Ele é ativo, ele ama crianças. Então, assim, tudo isso quando eu vejo, eu falo, valeu a pena. Valeu a pena. Eu ter corrido atrás durante 12 anos, atrás de diagnóstico, atrás de saber o que meu filho tinha. Abri mão, né, eu queria fazer administração, eu até iniciei, mas depois eu tive que mudar minha rota. Né? Então, assim, não precisa, pessoal, ter medo. Né? E se você já tem uma criança com paralisia cerebral moderada ou grave, estimule o seu filho. Ele tem sim pensamentos, o cérebro funciona sim, né? Ele pode não pegar uma caneta, um lápis, escrever, colorir, mas tem outras coisas que ele pode aprender, né? E uma criança com autismo não precisa ficar dentro de casa preso. Ele tem o mesmo direito de qualquer outra criança, né? Uma criança com síndromes, né? Então, assim, tudo isso que a gente vem trazendo aqui para vocês é exatamente para eliminar esse preconceito, esse medo do diagnóstico. E diagnóstico não rotula isso. O diagnóstico não mata, não maltrata, não pelo contrário. Se ele é aplicado no meio correto, ele cura. Ele traz liberdade, tanto para os pais quanto para a criança. Hoje eu estou tranquila, eu sei que o meu filho vai ter uma profissão, né? Eu sei que meu filho vai ter uma vida amorosa, eu sei que meu filho vai constituir família, porque eu treinei ele com isso, eu ensinei ele isso, independente do diagnóstico. Então, pessoal, gostaria de agradecer a cada um, né, que participou dessa live aqui conosco. E lembrar que hoje é o último episódio dessa temporada, né, que a Luciane continua preparando outras lives pra gente. Em breve traremos novidades. E é isso, né, Lu? Então, agora deixo você fazer o encerramento, quebrando um pouquinho a sequência, mas você encerra pra gente. Pessoal, esse projeto, ele nasceu aqui nessa sala, eu fazendo horário de almoço e pensando como que eu poderia levar informação, como que eu poderia mostrar para a nossa população, né, o caminho a seguir diante das dificuldades que muitos pais enfrentam, né? E graças a Deus tem dado certo, né? Estamos aqui hoje, né? Encerrando essa primeira etapa. E a Sala do Aprender, o maior objetivo da Sala do Aprender é trazer vida, é fazer as crianças avançarem, independente do diagnóstico, independente da situação. Então, assim, o meu maior objetivo, inclusive, não é ficar famosa nem rica, não. É trazer luz para quem está precisando, informação. Promover desenvolvimento. Sim, sim. Promover desenvolvimento para que a pessoa, né, a criança, se torne o mais independente possível, entra na adolescência com consciência de quem ela é, dos limites dela, mas sabendo que ela também tem o direito de avançar. Né? Toda criança tem. Eu quero agradecer muito a todas as mães que passaram por aqui, Vitória Rocha, Renata Salles, Cristiane Soares, né? Quero agradecer a Rose, que hoje está aqui me entrevistando, e quero agradecer todos os pais que acompanham,
todos os pais que estão inseridos aqui na sala do Aprender de alguma forma, ou na educação infantil, ou no atendimento psicopedagógico, ou no atendimento pedagógico, né? Que também está aqui dentro do Espaço Evoluir, né? Na parte psicológica com a Rose. A proposta é essa mesmo. A proposta é que a gente faça o ser humano, ajude, auxilie o ser humano a evoluir. Muito